O maior mal dos dias atuais é o fato das pessoas terem uma mente fraca hoje em dia. Na sociedade que a gente vive, basta ligar a TV para você ver. As pessoas vivem de acordo com emoções, com base no que elas sentem no coração e não pela razão. Você vê pais matando filhos, filhos matando pais, brigas de trânsito que geram mortes. E por que tudo isso? Porque vivemos numa sociedade em dias onde as pessoas não dão bola mais ao seu espírito, que no caso é a sua mente, não dão mais bola à razão. Elas só dão ouvidos ao coração, às emoções. E, consequentemente, se você só dá ouvido às suas emoções, você é uma pessoa impulsiva, você é movido pelas suas emoções. E como nós sabemos, sentimentos são voláteis. No momento você está com raiva, no outro você está bem, está alegre. No momento está triste, no outro... Enfim. A fraqueza da sociedade atual é a força do espírito, que é a mente. Quando eu digo espírito, é a nossa capacidade de raciocínio, a nossa consciência. É o que nos difere dos animais. Os animais, eles vivem por instinto, por impulso. Nós não. Nós temos a escolha de vivermos por nossos impulsos, que é a nossa própria vontade, o nosso coração, ou vivermos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o espírito, de acordo com a razão. E procurando na Bíblia um exemplo prático disso, um dos exemplos mais fortes que tem na Bíblia é José. José do Egito, ele mesmo. Por quê? José, ele foi um bom exemplo. Ele teve uma mente muito forte, um espírito forte. E por que ele teve uma mente forte? A resposta está logo no capítulo 39 de Gênesis, a partir do versículo 9. Apenas a título de contexto, aqui José havia sido vendido pelos irmãos, porque os irmãos odiavam ele, não escondiam isso dele. Os irmãos odiavam José, porque o pai, Jacó, o tinha como preferido. Os irmãos lançaram ele num poço, com certeza zombaram dele, provavelmente fizeram coisas horríveis com ele. E depois de tirarem ele do poço, venderam como escravo. Então imagina como é que devia estar o psicológico de José. Pensa em qualquer situação como essa. Pensa você nessa situação. Como é que você ficaria com seus irmãos? Você ficaria possesso, você ia querer matar seus irmãos. Mas, se você for ler lá no final de Gênesis, José, ele perdoa os irmãos. E não somente perdoa, como ainda diz, no capítulo 50, no versículo 20, ele diz para os irmãos dele: vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Ele não só perdoou os irmãos, como ainda deu praticamente graças a Deus que tudo que aconteceu de ruim com ele, Deus transformou em bem. Isso já mostra que a mente de José era totalmente diferente. Mas aqui, quando José diz essa frase em Gênesis 50, ele já tinha mais de 30 anos, já era um homem mais formado. Porém, aqui no capítulo 39, quando ele é vendido e vai para a casa de Potifar, que era um soldado e o chefe da guarda egípcia, ele tinha 17 anos, era um jovem. E a mulher de Potifar queria se deitar com ele. Agora imagine, um jovem de 17 anos, na flor da idade, os hormônios a todo vapor, e uma mulher querendo se deitar com ele, um jovem. Você que está ouvindo provavelmente conhece muita gente que cairia nisso daí. Queria se deixar levar pela emoção. E ninguém tá vendo, então bora partir para cima. Mas José, com 17 anos, um jovem, ele não caiu, porque ele teve uma mente forte. Ele soube controlar o seu desejo, o seu impulso.
E a resposta está no versículo 9. Quando José diz para a esposa de Potifar: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui que está o segredo da mente forte. Por que José não caiu em tentação com a mulher de Potifar? Porque ele não via que o adultério seria um mal contra Potifar somente. Potifar não ia nem saber. Ele não estava ali vendo. Mas ele sabia que Deus estava vendo. E esse mal seria contra Deus. Então a resposta para ter uma mente forte, o primeiro passo para ter uma mente forte é o temor. O temor para com Deus. Porque esse temor para com Deus, que é essa reverência, esse respeito, esse zelo que a gente tem pela palavra de Deus, essa consideração por Deus, nos leva a ter consideração pelo próximo. O amor que a gente tem por Deus nos leva a ter o amor pelo próximo. Isso que muitos que até se dizem cristãos não entendem. Quando a gente diz que ama a Deus, a gente tem que mostrar que ama a Deus com atitudes como essa de José. Esse temor, essa reverência, de não pecar contra Deus, de não querer fazer o que é errado perante Deus, mas fazer o que é certo, o que agrada a Ele. E quando você faz o que agrada a Deus, o que é certo perante Deus, você faz bem ao seu próximo. Isso que é magnífico, porque você faz a cruz dessa forma, né? A cruz, porque a haste vertical da cruz é o relacionamento entre o ser humano e Deus. E a haste vertical da cruz é o relacionamento entre você e o seu próximo. Então esse é o segredo. O primeiro passo, eu vou falar mais sobre isso nos próximos dias, mas o primeiro passo para você fortalecer a mente, como eu até cheguei a falar alguns episódios atrás, é o temor. Se você tiver temor a Deus, não com medo, mas com reverência, com respeito, com consideração, com amor, você também respeitará o seu próximo e, consequentemente, a sua mente não será culpada. Você não vai ficar se sentindo culpado por erros. Porque até por mais que você erre, Deus vai te perdoar. E nessas situações você consegue fugir do erro, porque você tem forças para fugir. Não força na sua carne, mas força no seu espírito. E se o seu espírito é forte, ele controla a carne. Então, medite sobre isso. Comece a praticar o temor a Deus, a fazer aquilo que você sabe que agrada a Deus. Quando você começa a obedecer a palavra de Deus, você vai ver que tudo na tua vida vai dar certo. José foi prejudicado? Foi, naquele momento. Mas depois ele virou governador, porque ele se manteve fiel a Deus e Deus foi e honrou ele. Lembrando que hoje nós temos a Bíblia completa, nós temos essa história de José, temos muitas histórias na Bíblia, Abraão, Isaac, Moisés, Jacó, enfim, inúmeros personagens, inúmeras histórias, e lembre que José não tinha isso não. José não tinha Bíblia na época de José. A única coisa que ele sabia sobre Deus era que Jacó tinha falado para ele. E mesmo com um pouquinho que ele sabia de Deus, ele teve um temor tão grande, que é o que nós devemos ter hoje. E a gente é mais privilegiado do que ele, porque a gente tem muita coisa aqui. Muita coisa. Muito conhecimento. A gente tem a palavra de Deus completa pra gente. Conhecer mais e mais de Deus. E claro, temê-lo ainda mais, tê-lo como nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.